Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas a você, homem, você, mulher, você, jovem, e até você, criança. Sejam todos bem-vindos a este canal Maravilhas da Lei. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados. Sou grato a Deus pela salvação da minha alma. Sou grato a Deus pela bênção do Senhor na minha casa, na minha família, dos meus filhos, dos meus familiares. Estou fazendo a obra do Senhor. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade. É um privilégio fazer a obra do Senhor. Que Deus seja o seu abençoador. Em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar um assunto muito complexo, muito emblemático, que é o adultério. Quando Deus tirou seu povo do Egito e levou para as terras prometidas, Deus estabeleceu regras, normas e leis de convivência para o seu povo e entregou na mão de Moisés. E uma dessas leis é o adultério. E na lei de Deus, Deus estabelece uma punição muito severa para o adultério. A lei que Deus estabeleceu para o adultério é a morte sob apedrejamento. Eu vou ler os dois textos que Deus trata do adultério lá no Pentateuco. Mas antes, eu quero ler o texto principal. Depois que eu ler o texto principal, eu vou ler dois textos que Deus estabelece a punição ao adultério. O texto principal que eu vou ler está escrito por João no Evangelho. No Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 1. Vou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Bem, aqui está o texto principal. Agora eu quero ler os dois textos da palavra do Senhor em que o Senhor fala do adultério. O primeiro texto que eu vou ler está no livro de Levítico, capítulo 10. Desculpe, Levítico 19. Livro de Levítico, capítulo 19, verso 20, diz assim: E quando um homem se deitar com uma mulher, bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei, a você homem, você mulher, você jovem, até você criança. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus seja o seu abençoador. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus negócios. Eu sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela salvação da minha alma. Sou grato a Deus por seu amor, pela sua graça salvadora em nossas vidas. Estou fazendo a obra do Senhor. É um grande privilégio que Deus nos concede fazer a sua obra. No dia de hoje, eu quero compartilhar um assunto muito emblemático. Chama-se adultério. Um assunto emblemático. Deus, quando tirou seu povo do Egito e levou para as terras prometidas, Deus estabeleceu uma série de regras, de normas e de leis para o seu povo na convivência daqueles lugares. E uma das leis que Deus determinou, a punição ao adultério. Então Deus estabeleceu que o adultério deve ser punido com a morte. Eu vou ler os dois textos em que Deus estabelece essa regra, essa lei. Mas antes, eu quero ler o texto principal. Depois que eu ler o texto principal, eu vou ler os dois textos que Deus determina sobre o adultério. O texto principal está escrito pelo evangelista João, no seu evangelho. Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E, na lei, nos mandou Moisés
que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Bem, aqui é o texto principal do que eu quero comentar hoje, o adultério. Então agora eu vou ler os dois textos sobre o adultério que Deus trouxe para o seu povo. Livro de Levítico, no capítulo 20, verso 10. Livro de Levítico, capítulo 20, verso 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Então Deus está estabelecendo morte para o casal, o adúltero e a adúltera. No livro de Deuteronômio, no capítulo 22, Deuteronômio, capítulo 22, verso 22. Quando um homem for achado deitado com mulher casada, com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Então Deus estabelece o adultério como um pecado grave. E a pena, a sentença, o castigo para esse pecado grave é a morte. A morte do casal, do adúltero e adúltera, como diz a palavra. Bem, aqui nesse relato de João capítulo 8, o que nós encontramos no relato é um povo, escribas fariseus, que pegaram a mulher, segundo o texto, adulterando. Eu quero dizer o seguinte: independente de qualquer fato aqui, essa mulher já poderia ser morta. Ela poderia ser morta apedrejada, segundo a lei. Segundo a lei, ela poderia ser morta por apedrejamento. Estaria cumprindo a lei. Mas esses homens que fariseus não fizeram assim. Eles pegaram a mulher, levaram até o Senhor Jesus e perguntaram ao Senhor qual era a manifestação dele, qual era a opinião dele, qual era a avaliação dele. Porque na lei de Deus trazida por Moisés, ela deveria ser morta. Mas o Senhor não respondeu a princípio. O Senhor não respondeu. Eles insistissem. E o Senhor respondeu. Bem,
entre vocês. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí o texto diz, o texto bíblico vai dizer que todos se afastaram, mas a começar pelos mais velhos. Por que isso? Por que o relato, a Bíblia, traz esse detalhe que é de suma importância para a nossa meditação, para a nossa reflexão? Porque o texto diz que foram se afastando um a começar pelos mais velhos. Bem, no meu entendimento, nós temos aqui uma questão de lógica. Isso é meu entendimento. Uma questão de lógica. Uma questão de humanidade. É bem simples o raciocínio aqui. Simples. A começar pelo mais velho até os últimos, isto é, dos mais velhos aos mais jovens. O raciocínio meu, que é uma questão de lógica, é bem simples. Quanto se vive mais, se peca mais. Quanto mais se vive, mais peca mais. Quanto mais se vive, mais se peca. Quanto mais se vive, mais oportunidade de pecar nós temos. Então, esses homens aqui, segundo o relato, eles estavam vendo, eles sabiam que eles estavam praticando uma fraude. Eles sabiam que eles estavam praticando uma fraude. Porque eles poderiam ter morto a mulher, não fizeram. Estariam cumprindo a lei, não fizeram. Levaram até o Senhor Jesus. Mas cadê o homem, o adúltero? Cadê o adúltero aqui? O adúltero não está aqui. Então, era uma fraude que eles estavam praticando. E eles sabiam disso, eles reconheceram isso. Por que o adúltero não estava aqui junto com essa mulher? A questão humana. Era parente de algum desses aqui? O adúltero era parente de algum desses fariseus, escribas? Era algum político? Era algum comerciante, algum empresário rico, bem de vida? Essa é a questão humana. Então eles praticaram a fraude. E quando eles sentiram o peso das palavras do Senhor, eles se afastaram. Dos mais velhos até aos últimos, mais jovens. Porque a punição era para os dois. Então eles praticaram a fraude. Ao se afastar, ficou só a mulher. Então o Senhor conversa com ela. Mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. O Senhor falou, também não te condeno. Vai em paz. Irmãos, eu entendo que a felicidade dessa mulher, a felicidade dela, foi ela ter sido levada ao Senhor. O agir de Deus, o trabalhar de Deus. Porque ela poderia ser morta em cumprimento da lei. Ela não foi. Aqueles homens levaram aquela mulher até o Senhor. Com a pecha, com o peso do pecado que ela praticou. Mas foi a felicidade dela de ter sido levada até o Senhor. Eu entendo, é meu entendimento, que essa mulher representa simbolicamente a igreja do Senhor. Simbolicamente. Essa mulher, ela poderia ser morta em pecado,
E ela não foi morta em pecado. Ela poderia ser apedrejada pelo fato de estar adulterando e ser morta. Não foi morta. A felicidade dela foi ter sido levada ao Senhor. Quantos de nós poderia já ter morrido sem alcançar a salvação do Senhor? Sem alcançar a conversão ao Senhor? Eu sou um. Eu poderia ter morrido antes de me converter ao Senhor. O Senhor me deu escape, o Senhor me deu livramento de morte. Então essa mulher aqui representa simbolicamente a igreja do Senhor, o povo de Deus, a noiva. Essa mulher, eu não abro mão de dizer isso. Essa mulher, simbolicamente, representa a igreja do Senhor. Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens receberam o livramento de morte da parte do Senhor? Uma doença ou enfermidade mortal, alguma armadilha, alguma emboscada, algum acidente grave, como eu sofri. Quantos homens e mulheres poderiam ter morrido antes de ser convertido ao Senhor? Aprove ao Senhor resgatar a cada um de nós. Nós louvamos a Deus, porque o Senhor nos resgatou, nos deu escape de morte, nos perdoou e tem cuidado de nós. Dia após dia, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é nosso perdoador. Por amor a nós, por amor a cada um de nós, o Senhor entregou sua vida na cruz do Calvário. Nós louvamos a Deus. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diz que ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. O Senhor nosso Redentor, o nosso advogado, nosso defensor. O Senhor Jesus é nosso protetor. E nós rendemos graças e louvores ao Senhor. Deixa o Senhor te abençoar. Deixa o Senhor agir na sua vida. Porque Ele é Deus santo, justo e perfeito. Nós louvamos a Deus pela sua bondade, pelo seu amor. Em nome de Jesus.